Fala de escolhidos, sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. E dessa vez, Evolução Correta de um Digimon que muitas pessoas gostam bastante. A gente vai estar falando da Renamon, né? E das evoluções anteriores dela e das evoluções que ela consegue alcançar, né? Ela não é um Digimon fácil de estar falando, porque ela não tem poucas evoluções na realidade. Ela tem 3 linhas evolutivas possíveis que ficam absolutamente corretas para ela, mas eu vou estar falando das 3 aqui nesse vídeo, então eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar? Vambora! Então, pessoal, assim como todos os outros Digimons, ela também vai começar em uma Digitama, um Digiovo, certo? Então, quando chegar uma certa fase da vida dela, esse Digiovo vai rachar e vai nascer o nível BB1 para essa linha evolutiva. E o BB1 aqui vai ser um Digimonzinho, ou uma Digimonzinha, né, chamada Reremon, né? Reremon pode se escrever com R-E-L-E-Mon, né? Mas a pronúncia em japonês vai vir do Reremon, né? Como se ele tivesse com 2 R's, mas fica certo a pronúncia das duas formas, né? É um Digimonzinho que parece uma bolinha com uma cauda de raposa, uma bolinha amarela com uma carinha bonitinha, com uma caudinha de raposa, esse que vocês já estão vendo aí, né? Então esse Digimon, pessoal, já para essa linha evolutiva é cheio de coisas incríveis, né? É bem diferente do que você esperaria da maioria dos Digimons. Vendo esse vídeo, com certeza acredito que muitos de vocês vão dar muito mais valor do que vocês já dão para Renamon e para as evoluções dela, né? Então, começando do nível BB1, já é um Digimon muito legal, pelo fato de que ele apenas nasce quando você tem luas com a luz da lua, né? Então imagina que tá de noite, aquela lua brilhando, nessas horas que as Digitamas de um Reremon vão chocar e vão rachar e ela vai nascer. Isso tá na descrição oficial dela, né? Então vamos falar da aparência dela em relação com a Renamon. Bom, a gente sabe que ela vai virar Renamon, a gente sabe que ela é dessa linha evolutiva por causa da cauda de raposa. Faz todo sentido, né? Então, ela é um Digimon especial, pessoal, como eu disse, por vários motivos diferentes. Então, assim, a gente sabe que os Digimons nesse nível não conseguem lutar. As habilidades deles são muito pequenas, né? Mas mesmo assim, como o Reremon, ela já tem uma habilidade que outros Digimons no nível BB1 nem imaginariam ter, né? Porque normalmente são só bolhas e tudo mais. Mas a Reremon tem uma habilidade chamada Transformar. E o que ela faz? Ela consegue se transformar em qualquer coisa que seja mais ou menos do mesmo tamanho que ela, para que ela consiga se camuflar e dessa forma sobreviver, né? A única coisa que vai mostrar para você que é ela é pelo fato de que, como a técnica de transformação dela é muito fraquinha, primeiro, ela só consegue se transformar em coisas que são de tamanho parecido com o dela. Segundo, ela não consegue transformar a cauda de raposa dela. Então, vamos supor que ela se transforme numa pedra. Ela vai virar uma pedra, aquela bolinha amarela do corpo dela. Mas essa pedra vai ter uma caudinha de raposa, porque ela não consegue transformar a cauda de raposa. Então, mesmo assim, ela fica meio vulnerável, né? Mas é uma técnica muito interessante, até pelo fato de que Digimons deste nível precisam se proteger de alguma forma para que eles fiquem vivos, né? E então ela tem já uma certa vantagem por sobre outros Digimons desse nível, né? É um Digimon noturno, tá? De todas as formas, ela vai dormir durante o dia, vai ficar super ativa durante a noite. E é dito também de uma forma muito interessante aqui, o fato de que se ela nascer durante uma noite de lua cheia, né, é dito que a Reremon que nascer vai ser mais inteligente e vai ter poderes mágicos maiores do que outros Digimons, né? Isso é muito interessante, quer dizer que mesmo entre as Reremons, né, dessa linha evolutiva, aquelas que nascem na lua cheia são mais fortes e mais inteligentes do que as outras de sua mesma espécie, né? Isso é super interessante, né? Mesmo entre os Digimons do mesmo tipo, né? Então, bom, ela também não se move muito rápido, então até a técnica dela de se camuflar se transformando é interessantíssima, né? Já explicando para vocês, as raposas na mitologia japonesa, até na China e na Coreia, são ditas as raposas mitológicas, né? Por trás de muitas histórias, que muitas delas têm habilidades para estarem se transformando de várias formas diferentes, virando uma mulher, virando outras pessoas, virando objetos. Então,
para um Digimon baseado em raposas, que tem habilidades de se transformar desde o nível BB1, né, já faz todo sentido dentro das mitologias e lendas também, né? Então, muito tempo depois, vai passar um bom tempo, essa Areremon vai acabar sobrevivendo das formas que ela conseguir, ela vai acabar evoluindo naturalmente para essa Digimon que vocês vão ver agora, chamada Pokomon, tá? Então assim, pessoal, eu não vou falar do nome da Areremon ainda, porque o nome da Areremon e o nome da Renamon tem algumas coisas em comum, mas o nome da Pokomon, né, tem um significado bem interessante, que se você pegar o nome dela, Poko, né, pode ser uma onomatopeia em japonês, que se lê Poko Poko, que é o barulho de passos lentos, como se você estivesse escutando um bichinho andando lentamente. Então Pokomon vem disso, desse Poko Poko, que é o barulhinho que os passos fazem, tá bom? Então esse é o nome dela, esse é o significado. Como Pokomon, ela já se parece bastante com a Renamon agora. Aquela bolinha amarela ganhou olhos abertos, um par de orelhas meio parecidos com de raposa, várias patinhas, ainda continua da cor amarela bem prevalente, né? Então vamos lá. Assim como a Areremon, a Pokomon também é um Digimon extremamente raro e complicado de você ver, né? Então, primeiro, ela continua sendo um Digimon de hábitos totalmente noturnos. Então é dito que ela é ativa apenas à noite e principalmente em noites de luar, que tem a lua cheia, que a lua esteja brilhando bastante, né? Então muitas pessoas acham que ela é tão rara que a sua existência é quase como se fosse uma ilusão, né? E por esse motivo, essa é uma parte muito interessante, é dito que os Tamers, né, os Digi escolhidos que têm uma Pokomon com a sua linha evolutiva, são sempre vistos como se fossem os melhores, porque é muito difícil de você encontrar uma, criar uma e tudo mais, né? Então assim, é dito que ela se torna um Digimon extremamente que te ajuda, né? Que você vai poder depender dele, né? Porque é assim que é a personalidade já dela, mesmo quando ela ainda tá no nível BB2, né? Como ela tá agora, né? Então é bem interessante, né? E é dito que, diferente da Areremon, que era um Digimon já ainda lentinho, até porque ela tinha que ficar pulando para chegar em algum lugar e se disfarçar e se proteger, a Pokomon não é assim, ela já é bem rápida, então ela consegue correr por aí, o que torna ainda mais difícil de você encontrar uma. Ela vai se esconder muito facilmente, né? Então, é dito que a habilidade de se transformar da Areremon evoluiu quando ela virou Pokomon. Então ela tem uma habilidade agora, que chama Seshou Seki, onde ela se transforma totalmente em uma pedra, ou seja, ela não deixa mais a cauda sem se transformar, né, que era uma fraqueza antes. E além disso, essa pedra vai soltar gás tóxico em volta dela, para afastar os inimigos que estiverem tentando pegar ela. Então ela vira uma pedra para se disfarçar. Se mesmo assim os inimigos chegarem nela e descobrirem que ela está ali, ela solta uma nuvem de gás tóxico para afastar e dar dano nos inimigos em volta. Que já é bem mais vantajoso do que muitos Digimons de nível BB2, que não tem absolutamente nada demais, né? Vamos colocar dessa forma. Então, pessoal, depois de um bom tempo que essa Pokomon estiver viva, estiver escapando de muitas coisas, até lutando um pouquinho, ela finalmente vai evoluir para o seu nível criança, que é o pilar deste vídeo, como sempre eu digo, né? É a nossa Renamon, né? O Digimon principal, que é nela, basicamente, onde todas as anti-evoluções e evoluções são meio que baseadas, né? Então, vamos falar da Renamon. A gente já conhece bem ela, acredito que todos vocês, mas vamos falar bastante dela, principalmente do nome, tá? Como eu disse para vocês, o nome da Areremon e o nome da Renamon são bem semelhantes de certas formas. Por quê? Porque eles dois são normalmente usados para se referir a mulheres ou a fêmeas de qualquer raça, quando você vai dar um nome para alguma coisa. Se é um ser feminino, né, você vai dar esses nomes para ele. Então, Orerê pode ser uma onomatopeia usada para se referir a mulheres, a qualquer coisa que seja feminino. E no caso da Renamon, a mesma coisa, Sirena, né? Então ambas têm isso no nome, e é por isso que é muito interessante todo mundo entender que normalmente as Renamons vão ser Digimons que vão aparentar serem mais femininos. No nome delas já diz isso, tá bom? Então muitas pessoas tinham até dúvidas. Pô, ela é uma raposa, por que ela tem o nome de Rena? Rena não é do Papai Noel, do Natal? Não, não tem nada a ver. Esse Rena vem do japonês, de um tipo de onomatopeia japonesa que se refere sempre ao feminino, a mulheres. É um nome dado para
qualquer coisa que seja feminina, tipo um cachorrinho, até a pessoas, filhas e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Sobre a aparência dela, agora sim, ela finalmente parece uma raposa que anda de pé, né? E bem grande, né? Isso tá até na descrição dela. É dito que, diferente de outros Digimons de nível criança, ela é bem alta, então ela aparenta ser até de um nível superior, né? E aqui vem uma coisa muito interessante. Lembram-se que quando a gente estava falando da Areremon, era dito que se ela nascia debaixo de uma lua cheia, ela se nascia, né? Uma Areremon mais inteligente, com mais poderes mágicos, mesmo entre o mesmo tipo, né? Isso vem até na Renamon agora, que é o fato de que certas Renamons, que se forem bem criadas durante o tempo de bebê delas, ou seja, quando elas estão como Areremon e como Pokémon, elas forem muito bem criadas e bem treinadas, elas vão acabar evoluindo para uma Renamon que é particularmente mais inteligente e mais alta do que as outras. Ou seja, muito forte, que é uma coisa que eu acho que até se aplicaria, talvez, a Renamon que a Ruki tinha em Digimon Tamers, né? Ela era muito inteligente, ela era muito forte, até para um Digimon do nível criança. Isso é interessantíssimo, tá na descrição oficial dela, porque a gente quase não vê esse tipo de coisa para outros Digimons, mesmo para aqueles que têm Digi escolhidos nas temporadas e nos mangás, né? Então, vamos continuar. É um Digimon Homem-Fera, né? Que tem a aparência de uma raposa dourada. Né? E é por isso mesmo que ela vai ter toda essa coisa de lenda por trás dela, que ela vai ser esse Digimon que vai se mover como vento. Vocês podem ver que na própria aparência dela, nas pernas, ela tem as marcas do Yin e Yang, que vem do Shintoísmo. Tem tudo a ver com raposas também, que são animais lendários para esses tipos de culturas, né? E tudo mais. É dito que ela é sempre calma e muito organizada e muito severa para certas coisas. E se ela for bem disciplinada, né, ela nunca vai perder a compostura, não importa qual for a situação que ela estiver passando. Ela vai ser muito sábia em todas as etapas da sua vida, vamos colocar dessa forma. Né? Então, como eu disse, mesmo como um Digimon de nível criança, em comparação a outros, ela é até muito forte, muito rápida e muito inteligente, tá? Ela vai demonstrar ser um Digimon de um nível maior, muitas vezes, né? Às vezes até Digimons de nível maior do que ela são muito menos inteligentes do que ela, né? E além disso, sobre as habilidades dela, né, a gente sabe que ela continua tendo uma habilidade de transformação, que agora é chamada de Kohenkyo, onde ela consegue se transformar até mesmo nos seus inimigos. Ela se transforma em um outro Digimon em aparência, para poder estar enganando seus inimigos, enganando outros Digimons que estiverem por perto, ou seja lá o que for, né? Além disso, ela também tem uma técnica chamada Kousetsu, onde ela joga folhas afiadas que parecem diamantes que voam na direção dos seus inimigos. Ela tinha uma técnica com outro nome na dublagem, mas no original é chamada de Kousetsu, né? Então é dito que, em força física, né, ela não é um Digimon que tem tanta força física, porém ela é muito, 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 muito rápida, e ela se move de uma forma que muitas vezes você nem consegue acompanhar. E dessa forma ela consegue dar baile nos outros Digimons facilmente por causa dessa velocidade, que parece até mesmo que enquanto ela luta, parece que ela tá dançando, né? Então, isso tudo já mostra pra gente, pessoal, que todas essas formas que a gente viu da Renamon até aqui, isso porque a gente só viu BB1, BB2 e criança, que é a Renamon, já é uma coisa incrível, tá? É muito legal, é muito criativo e diferente de outros Digimons que a gente já viu. Até você que assistiu todos os meus Biblioteca Digimon, você pode fazer comparação, que você vai ver que a Renamon parece que está sempre um passo à frente dos outros, mesmo nesses níveis iniciais, né? Então, até aqui tudo bem, até aqui maravilhoso. Só que, pessoal, continuando, a partir da Renamon, a gente vai ter 3 linhas evolutivas, tá? 3 linhas evolutivas muito parecidas. E é por isso que eu vou estar citando as 3, só que eu vou estar citando as 3 ao mesmo tempo. Então, primeiro eu vou falar dos 3 níveis adultos, depois dos 3 níveis perfeitos e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar com aquela que é mais conhecida de vocês. Então, galera, chegamos então ao nível adulto. Então vamos colocar dessa forma, certo? Eu não vou falar dos níveis adulto, perfeitos e tudo mais separadamente, não. Eu vou falar deles juntos, tá? Porque são muito correlativos nesse caso, né? Eles são muito semelhantes e eles são muito relacionados uns com os outros.
Vocês vão entender quando eu começar. Então, vamos colocar que essa Renamon, ou vamos colocar que a gente tinha 3 Renamons, e essas 3 Renamons evoluíram diferente as 3, certo? E o que acontece é que nesse caso a gente vai ter 3 Digimons diferentes, só que ao mesmo tempo muito parecidos, né? Então a gente vai ter esses daí que vão aparecer pra você. Cubimon, a Yokomon e a Cubimon Silver, ou a Silver Cubimon, Cubimon de prata, tá bom, pessoal? Então, essas 3 são as 3 formas adultas que melhor ficam como evoluções para Renamon. Óbvio, as 3 são extremamente semelhantes, só mudaram algumas cores, certo? Porém, as 3 são Digimons oficiais e as 3 são evoluções da Renamon, maravilha? Então, muitos de vocês conhecem bem a Cubimon, certo? Até pelo nome. Pô, eu gosto de Naruto e por isso eu sei que a Kyuubi existe. Não, pessoal, Kyuubi é muito mais antigo e cultural do que a Kyuubi que você vê em Naruto, tá? Inclusive a Kyuubi do Naruto é baseada na mesma coisa que a Cubimon também é, certo? Então vamos começar explicando a Cubimon, mas vocês vão entender porque as outras duas são relacionadas, tá? A Cubimon, pessoal, é dito que é um Digimon fera mística, vamos colocar dessa forma, uma fera mágica, né? E é dito que ela é temida pelas pessoas por causa disso, mas ao mesmo tempo, em tempos antigos, ela era reverenciada como um mensageiro que aparecia em tempos de paz, certo? Maravilha? Coloca dessa forma. Então, mesmo que ela seja temida algumas vezes, ela era vista como um Digimon pacífico que trazia boas novas, tá? Então, como corpo, pessoal, ela é uma raposa de 9 caudas, tem ainda o pelo amarelo, que é bem o que a Renamon também tinha. Esse laço vermelho e branco que ela tem em volta do pescoço é uma coisa que muitos seres mitológicos japoneses também tinham, tá? E todo esse corpo de raposa, agora, ela apresenta também as 9 caudas que ela tem atrás. E esses espíritos de fogo que ficam voando em volta dela, que saem principalmente das patas e das caudas. Então vamos falar do nome dela, que tem tudo a ver com isso. Kyuubi, pessoal, certo? Significa literalmente 9 caudas. Kyu significa 9 e Bi vem das caudas, né? Então ela é basicamente monstro de 9 caudas. Fica certinho pra ela, ok? Vocês podem ver que na testa dela ela ainda tem a marca do Yin e Yang, como eu disse. Vem do shintoísmo, de outras culturas também, que tem tudo a ver com raposas mitológicas e lendárias. Então agora que a gente já sabe disso, de onde ela vem, do nome e tudo mais, a Cubimon de cor azul, meio roxa, ela é chamada de Yokomon, certo? Ela pode vir da Renamon também. Então é dito que, diferente da Cubimon, né, que no caso da Cubimon ela era temida como se ela fosse uma coisa ruim, mas na verdade ela não era. No caso da Yokomon, ela basicamente é a coisa ruim. Dizem que ela é basicamente a mesma coisa que a Cubimon, Digimon fera mágica, só que ela sempre vem na época de destruição e de decaimento das coisas, e ela aparece para trazer notícias ruins, né? Então as duas são relacionadas, basicamente uma é o que eles deveriam estar temendo e a outra é o que traz a mensagem da paz, vamos colocar dessa forma. Ambas muito parecidas. No caso da Yokomon, as cores são diferentes. No caso, o fogo meio azulado agora é um fogo avermelhado. E o pelo amarelo não é vermelho. Não é amarelo, perdão. É um pelo roxo, né? E aquele laço que ela tinha vermelho em volta do pescoço agora é um laço azul meio esverdeado, né? Com o mesmo significado para essas coisas. O nome Yoko, pessoal, normalmente tem 2 significados que ficam interessantes aqui. Um é normalmente um nome que é dado para meninas às vezes, né? É um nome meio feminino também, combina nesse caso, mas o outro é basicamente usado para se referir a raposas demônio. Então Yoko, né? Ou Yoko Fox, basicamente se traduz para raposa demônio. Então monstro demônio seria basicamente o nome dela, monstro demônio raposa, tá? São 2 nomes perfeitos para essas 2 evoluções nível adulto, né? Então a terceira, que é a de prata, é uma Cubimon de prata. Basicamente é o nome dela, Silver Cubimon, né? Então eu não vou falar muito dela agora, mas fiquem de olho nela porque eu já vou citar ela. Então entre as 3, pessoal, a Cubimon é dita que ela é a que apenas algumas Renamon conseguem evoluir para ela. Só aquelas Renamons mais treinadas, as Renamons mais experientes e mais inteligentes. Então a gente pode colocar na nossa cabeça que a Renamon de Digimon Tamers da Hulk era uma Renamon muito boa e forte, porque ela conseguiu evoluir para Cubimon. Isso é oficial na descrição delas, né?
Então é dito que a própria Cubimon é um Digimon que é muito sábio e que vai usar a espiritualidade para estar lutando, porque fisicamente ela não é tão forte. Inclusive é dito que uma das habilidades principais dela é evoluir Onibi, né? Ela faz usar os Onibi, né? Então ela manifesta eles. O que é esse Onibi? É basicamente umas bolinhas feitas de fogo assim, que ficam flutuando no ar, que em japonês são vistos como espíritos de pessoas ou animais, né? E ela usa esse daí como se fosse um ataque chamado Onibidama para estar atacando esses fogos de espíritos saem, né, dela. Né? E ela também tem um outro ataque chamado Koenryu, que é onde ela manifesta um dragão de energia desse fogo dela para atacar o inimigo, né? Aí a Youkomon, pessoal, ela é basicamente a mesma coisa, porém ela vai usar esse fogo dela que é dito que queima muito mais, que é muito mais forte, né? E ela vai usar a Onibi também, ela vai usar um ataque chamado Homuradama para estar atacando da mesma maneira que a Cubimon faz, né? E ela tem um ataque chamado Jaenryu, onde ela joga um dragão de fogo vermelho no inimigo como ataque, né? E no caso da Youkomon, pessoal, é dito que por ela ser mais forte, mas ao mesmo tempo não tão sábia, né? Porque ela usa mais de força para estar lutando, as Renamons, que normalmente não são as melhores, vão acabar evoluindo para ela muito possivelmente. E daí então a gente chega na Silver Cubimon, né? Na Cubimon de prata. E é dito que ela é uma subespécie de Cubimon, pessoal, com a pelagem de cor prata e com o fogo ainda mais vermelho do que o fogo da Youkomon, né? Que é dito ser bem menos inteligente do que a Cubimon, mas que ela tem a velocidade muito boa, né? Então isso é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que a própria Cubimon usa mais espiritualidade, mais a força mágica dela para estar lutando. No caso da Youkomon, ela usa mais a força física e o fogo dela é forte para queimar. E no caso da Cubimon de prata, ela é muito rápida, então provavelmente as Renamons mais rápidas e menos inteligentes vão evoluir para Cubimon de prata, é o que eu imagino, tá? Então, uma é mágica, a outra é força física e a outra é velocidade. É mais ou menos assim que eu separo as três. No caso da Cubimon de prata, como eu disse, todo o pelo dela é de prata, é cinza, né? E aquele laço em volta do pescoço é vermelho também, como o da Cubimon. E o fogo dela é um fogo ainda mais vermelho do que o fogo da própria Youkomon, que já era mais forte. Então provavelmente é bem forte, né? Ela também consegue usar os Onibi da mesma forma, né, os espíritos, e vai usar também um dragão de fogo para atacar. Até nisso elas são parecidas. Então, esses daqui são os 3 níveis adultos certos ou mais corretos que ficam para Renamon. Valeu, pessoal? Então, né, agora que a gente já viu os níveis adultos, a gente vai passar para os níveis perfeito, onde a gente vai ter uma discussão quase igual. Então, pessoal, daí nossas 3 raposas de 9 caudas diferentes vão passar por muitas batalhas em suas vidas, muitas coisas difíceis num mundo muito complicado, até que então todas as 3 vão alcançar evoluções. E cada uma das 3 tem uma evolução diferente, certo? E as 3 são oficiais. Então as 3 vão aparecer aí pra vocês agora. A gente vai ter vindo da Cubimon a Taomon, vindo da Youkomon a Doumon, e vindo da Silver Cubimon, a gente vai ter a Silver Taomon. Todas as 3 ficam certas como nível perfeito para Renamon. Ficam muito bem, apesar das 3 serem muito parecidas. As 3 têm descrições diferentes e coisas diferentes que elas fazem e se especializam, né? Então vamos falar primeiro do nome delas. Então Tao, da Taomon, vem do taoísmo, que é uma das culturas nas quais ela é baseada, certo? Toda a roupa dela parece uma roupa de um monge ou de um bispo de alguma coisa, né? Até ela tem um chapéuzinho, tal, umas roupas todas cheias de simbolismo. Ainda o símbolo de Yin Yang muito presente nela, né? Principalmente no peito e nas armaduras que ela usa, assim, né? Da roupa dela, né? Vocês vão ver muitos selos vermelhos e papéis, assim, diferentes pelo corpo dela, né? E que tem a ver com as habilidades dela, inclusive. O rosto dela ainda é um rosto de raposa, ela ainda tem patas, mãos, e uma cauda de raposa enorme, né? Dá até uma impressão de que o rosto de raposa dela é uma máscara, mas não é, certo? No caso da Doumon, Dou vem também de uma tradução do taoísmo, se refere basicamente à mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais maligna, tá?
A roupa dela é super semelhante, lógico, os mesmos detalhes, porém a cor do pelo dela não é amarelo, é uma cor mais roxeada, azulada, vindo da Youkomon, né? E no caso da Silver Talmon, a mesma coisa, ela é bem parecida com a Talmon, só que o pelo dela, em vez de ser amarelo, é prata, é bem cinza, né? Então, pessoal, para as três a gente já pode ver de cara que as três são bem baseadas no taoísmo, no shintoísmo e coisas do tipo, até um pouco no budismo, né? Se você assistiu Digimon Tamers, você viu a Talmon lá em ação, você sabe que ela é um Digimon bem quieto e sereno e sério e que faz as coisas de uma forma tal. Então a gente pode pôr que, aqui nesse caso, todas as três são muito inteligentes e fortes, né? Porém a Talmon vai vir da Kyubimon e a gente sabe que para alcançar uma Kyubimon essa tem que ser a melhor Renamon, a Renamon mais bem treinada. Então destas três provavelmente a Talmon ia ser a mais forte, né? Então vamos falar da Talmon, da descrição dela. É dito que ela é treinada, ela aprendeu uma arte chamada Onmyo-do, né? O que é esse Onmyo-do? É uma arte técnica mágica que lidava com o espiritualismo no Japão há séculos atrás, né? Que era uma coisa que o Império Japonês, né, coisas que vinham da China também, tudo mais, controlavam essas coisas. E aparentemente há séculos atrás isso daí foi proibido, porque eles acabaram chamando isso de coisas mentirosas e que não serviam para nada, né? Porém, tá no mundo digital, então existe, né? E a Talmon é mestra nisso, né? Inclusive ela usa essas coisas pra valer, pra lutar, né? É dito que ela é muito serena, muito séria, né? E ela vai se comportar como aquele monge super sério e tudo mais, né? É dito que ela usa magia de uma forma muito presente, né? Que a magia dela é muito alta, muito poderosa. E ela usa talismãs e feitiços para estar lutando, né? É dito que ela é mestra em armas ocultas e esconde várias armas nas mangas, né? Isso também vai se aplicar para Doumon e para Silver Talmon também. Não fala muito devido à extrema reticência, é dito que ela é muito séria, muito quieta, ela gosta de se comportar dessa forma. E é um ser que vive à espreita na escuridão, né? Além disso, ela é capaz de transformar seus talismãs, que são esses papéis que vocês estão vendo aí, em Shikigami e comandá-los. O que são Shikigami? Basicamente é como se espíritos estivessem sendo controlados por ela através desses papéis. E eles fazem aquilo que ela manda eles fazerem, né? Então basicamente ela faz isso pra valer, esses Shikigami ajudam ela, né? É dito que ela consegue usar os talismãs para explodir no seu inimigo, é um ataque dela. E um outro ataque chamado Bohitsu Sen, onde ela tira um pincel enorme de dentro das mangas da roupa dela, assim, e pinta, né, um caractere sânscrito no ar, né? Esse caractere japonês voa na direção do inimigo e acertando ele explode, né? Então isso é pra Talmon. Valeu, galera? Indo pra Doumon agora, ela é basicamente a mesma coisa. A diferença aqui é que quando a gente vai pra parte de como ela se comporta lutando, é dito que ela é especializada em maldições e assassinatos. O que é diferente da Talmon, que parecia ser um Digimon super mais pacífico, né? Apesar dela ser bem séria, né? Ela também consegue fazer tudo o que a Talmon faz, até a parte de fazer os Shikigamis e comandar os Shikigamis também, né? Uma grande diferença é que na hora que ela vai dar seu ataque principal, que no caso da Talmon era pintar o caractere no ar que explodia, ela tem um ataque chamado Kimon Toukou, onde ela é uma técnica aterrorizante, na qual ela canta um encantamento. Então ela pinta uma barreira no ar, né? Ela pinta essa barreira, né, com o pincel dela, e ela prende o inimigo em um labirinto eterno do qual ele nunca pode escapar. Então, diferente da Talmon, que causava uma explosão, ela prende o inimigo com uma técnica parecida, né? E daí então a gente vai para Talmon de prata. Então é dito que a maior diferença entre ela para Talmon normal é que ela é do tipo vacina, né? É que é interessante, porque tanto a Talmon quanto a Doumon e as formas anteriores eram todos do atributo data. Mas quando a gente chega na Silver Talmon, né, na Talmon de prata e nas formas anteriores, elas são do atributo vacina, né? Essa é uma grande diferença até. Né? Ela faz basicamente tudo a mesma coisa que as outras duas, né? Tem até o mesmo comportamento, provavelmente vai ser um pouco menos inteligente do que as outras duas. Isso provavelmente vai afetar no comportamento dela, muito provavelmente, né? E dentre as técnicas é a mesma coisa, porém ela tem uma técnica chamada
Bonhitsu Sen, né? Que no caso dela se comporta de uma forma um pouco diferente, onde ela tira o pincel e pinta, né, um selo, e esse selo que fica no chão joga um raio de energia para cima. Então provavelmente esse selo fica lá. Se o inimigo passar por cima, ele solta um raio de baixo para cima assim que acerta o inimigo. Então as três têm técnicas com o pincel, só que as técnicas são diferentes, e isso é bem interessante, né? Então, gosto muito das três, inclusive gosto das três porque eu gostava muito da Talmon, quando a Talmon aparecia em Digimon Tamers, né? São extremamente interessantes e enriquecem bastante com a cultura que elas trazem, né, vindo dessas coisas diferentes aí. Então agora, pessoal, a gente vai para os níveis Mega, e eu vou tratar da mesma forma que eu tratei o adulto e o perfeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, agora a gente vai falar dos níveis Mega, né? Então, todas essas três aí vão passar por evoluções, muita coisa vai acontecer com elas, vai ser difícil pra caramba. Como eu sempre digo, chegar no nível Mega em Digimon é sempre o mais complicado, porque o mundo deles é muito complicado, é muito disputado. Mas, uma vez aí, elas conseguem lutar o bastante, viver o bastante, e elas conseguem evoluir pro nível Mega, né? Então, pessoal, no caso da Silver Talmon, vai ser um pouco especial que eu vou deixar aqui para vocês. Porém, né, vamos conversar do que precisa ser conversado. Eu vou deixar a imagem de 3 níveis Mega aí. Então vocês vão ver a Sakuyamon, né, que vai aparecer para vocês, a Kuzuhamon e uma outra imagem aí que é de uma Sakuyamon de prata, da cor cinza, tá? Então eu vou deixar essas 3 para vocês, eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo com a Sakuyamon cinza, mas vamos falar da Sakuyamon e da Kuzuhamon primeiro, tá? Então, se você está acompanhando muito bem até agora, você vai ver que vindo da Talmon a gente vai ter a Sakuyamon, né, óbvio. Vindo da Doumon a gente vai ter a Kuzuhamon, e vindo da Talmon Silver, da Silver Talmon, a gente vai ter essa Sakuyamon da cor cinza aí, que é o que eu tô colocando aqui, tá? Então, no caso da Sakuyamon, pessoal, é muito interessante porque o nome Sakuyamon, né? Esse Sakuya pode ter alguns significados diferentes, mas os que eu achei que ficam melhor para ela são usados normalmente para falar sobre a noite, sobre o entardecer e até mesmo sobre explosivos, né? Até porque, como Talmon, ela usava selos explosivos, que provavelmente a Sakuyamon também consegue. No caso Kuzuhamon, o Kuzuha que vem no começo normalmente tem significados que se relacionam a raízes, a folhas, que combina bastante com ela também, né? Então vamos colocar dessa forma por enquanto, né? No caso de Sakuyamon, pessoal, da Sakuyamon, vocês vão saber que ela tá vindo da Renamon certinha, né? Da Talmon, por causa da cor da armadura dela, que é uma cor amarela, né? Ela tem uns detalhes sim em roxo agora e preto na roupa dela. Ela é um Digimon bem humanoide agora, né? Parece uma mulher muito bonita com os cabelos cinzas, né? Que parece até ter uma cauda de raposa cinza no corpo dela, né? Ela vem, normalmente a que você vê como mais certa, é a que aparece em Digimon Tamers, inclusive, né? Ainda tem bastante do Shintoísmo e Taoísmo e coisas do tipo no corpo dela. Vocês vão ver ainda a marca do Yin Yang nela. Tem uma roupa muito bonita, tá, pessoal? Inclusive é confirmado oficialmente que ela pode tirar essa armadura e ficar parecida com uma mulher completamente, tá? Então assim, ela tem um báculo. Esse báculo dela é chamado de Kongou Shakujou, né? Que é um nome muito interessante, significa basicamente báculo do monge indestrutível, né? E agora vamos falar um pouco sobre as habilidades dela, sobre o que ela faz, né? Então, no caso da Talmon, a gente sabia que ela era versada no Onmyo-do. No caso, a Sakuyamon também ela é um mestre no Onmyo-do, ela consegue fazer o que ela quiser nisso, né? E muito forte nesse tipo de coisa. É dito que ela tem o papel de uma Miko. O que é uma Miko, pessoal? Basicamente significa donzela do santuário para santuários e templos japoneses, né? Ela age como se ela fosse uma agente da vontade de Deus. Então ela sempre se comporta dessa forma. E isso afeta com certeza a personalidade dela, né? Então vamos falar um pouco sobre habilidades, né?
Em volta da cintura dela, ela tem um cinto, e nesse cinto ela tem 4 tubinhos. Dentro de cada tubinho, ela tem um espírito de uma raposa, que é chamada de Kuda Gitsune, né? Então ela tem 4. Basicamente são raposas espirituais, que têm normalmente elementos diferentes dentro do corpo, do fogo delas, né? Bem semelhante com o que a Cubimon fazia, né? Só que agora ela usa como se fossem técnicas mesmo, presas dentro de uns tubinhos, assim, de uns containerzinhos, né? Essas Kudagitsune, raposas espirituais que ela tem, trabalham para ela e atacam, se ela quiser que elas ataquem, coletam informações, se ela quiser que elas coletem informações, elas ficam voando junto com ela ou ficam dentro dos tubinhos quando ela quer, né? É dito que cada uma das 4, uma representa fogo, a outra água, a outra vento e a outra eletricidade. Então cada uma das 4 tem elementos diferentes, que a Sakuyamon vai conseguir usar esses elementos diferentes para estar atacando se ela quiser, né? Além disso, ela tem esse báculo dela, e se ela usar o ataque mais poderoso dela, onde ela pula e bate com esse báculo no chão, usando todos os seus poderes santos e cheios de poderes sagrados e tudo mais, ela vai usar um ataque chamado Kongoukai Mandara, onde ela vai espalhar uma barreira purificadora que exorciza todos os espíritos do mal, né? Ou qualquer coisa maligna que cair dentro daquilo, basicamente. Então, sabendo tudo isso sobre a Sakuyamon, vamos falar da Kuzuhamon agora. Kuzuhamon, pessoal, ela é basicamente a mesma coisa, né? Ela também é mestra no Onmyo-do. São mencionados também uma outra arte chamada Shinto e uma outra arte chamada Shugendo, dizendo que ela é mestrada nessas coisas também, né? Uma coisa que é muito interessante sobre a Kuzuhamon é o fato de que ela, diferente da Sakuyamon, possui apenas uma Kudagitsune, né? Uma só. Essa Kudagitsune dela, né, que é um pouco mais escura assim, em fogo, né? Ela faz a mesma coisa, ela ataca se a Kuzuhamon quiser que ela ataque, ela coleta informações se ela quiser isso também, né? Porém é uma só, o que mostra que a Sakuyamon de certas formas é superior à Kuzuhamon, porque no caso da Sakuyamon ela tem 4, não apenas uma, né? Então é dito aqui na descrição oficial da Kuzuhamon, né, que ela só é alcançada essa evolução se for uma Doumon, ou se no caso for uma linha evolutiva de Renamon que não for tão forte, tão inteligente quanto a que vai para Sakuyamon. Então é dito que evoluir para Sakuyamon é uma coisa muito rara, né? Então, se a gente vê dessa forma, em Tamers, a Hulk era muito boa no que ela fazia, treinando a Renamon, né? E outras Renamon que você vê evoluindo para Sakuyamons em qualquer coisa, você pode ver dessa forma também. Então, basicamente, se a Renamon e as evoluções dela não forem tão fortes quanto a que vai para Sakuyamon, ela sempre vai evoluir para Kuzuhamon. É assim que é normalmente no mundo digital, tá bom, pessoal? Então, ela também tem um báculo, o báculo dela se chama Shakujo, né? E diferente do báculo da Sakuyamon, Shakujo apenas significa bastão ou báculo do monge, né? No caso da Sakuyamon se chama báculo indestrutível do monge. No caso dela é apenas báculo do monge, né? Dá pra perceber que existe uma diferença de força nos nomes aí também, né? Fora isso, ela usa um ataque super parecido. Ela pula e bate com esse báculo no chão, usando um ataque chamado Taizoukai Mandara, que ela espalha um campo no chão assim redondo, onde ela exorciza todos os espíritos do mal. Em vez de purifica, ela exorciza. É uma forma um pouco mais violenta do purificar, vamos colocar dessa forma, né? Mais animalesca. Em aparência, ela é basicamente uma Sakuyamon com as armaduras completamente roxas. O cinza do corpo dela é muito mais escuro, né? E normalmente eles retratam ela com a pele um pouco mais escura do que a pele de mulher que aparece na Sakuyamon, né? Fora isso, as duas são basicamente uma cópia da outra com cores diferentes, né? Então, agora eu vou falar do que é essa Sakuyamon prata que eu coloquei para vocês. Bom, basicamente, pessoal, no jogo Digimon Lynx, que é um jogo para celular, aconteceu um evento onde apareceu uma Sakuyamon de cor prata, de cor cinza, né? E essa Sakuyamon não existia, essa versão da Sakuyamon. Por quê, pessoal? Porque a Silver Talmon, dessa linha evolutiva que a gente estava falando, ela não possui uma evolução certa para ela. Ela vai evoluir para Sakuyamon da mesma forma que a Talmon. Normalmente era assim que todo mundo via, né? Porém, eles criaram uma Sakuyamon cinza que foi usada no jogo.
A gente pode ver essa Sakuyamon cinza apenas como uma coisa para aquele jogo, que não tem importância nenhuma e que nunca vai ser usada para mais nada. Porém, se ela fosse oficializada como um Digimon mesmo e fosse chamada, sei lá, de Silver Sakuyamon, ela poderia ser facilmente 100% a forma Mega da oficial Silver Taomon, da linha evolutiva da Silver Cubemon vindo da Renamon. Então ela ficaria perfeita para essa linha evolutiva, então eu vou apenas colocar ela aqui como menção honrosa, porque ela merecia ser a forma Mega dessa terceira linha evolutiva. Eu acho que ela fica perfeita para ela, então ela vai ficar aqui, tá bom? Entendam apenas dessa forma, nem mesmo o perfil oficial ela tem, beleza? Maravilha? Então galera, acabamos finalmente o nível Mega, né? Então a maioria das pessoas vai falar, orra, finalmente acabou, mas não pessoal. Na linha evolutiva da Renamon, né? Indo para Sakuyamon e na linha evolutiva da Renamon indo para Kuzuhamon, a gente tem duas formas de evolução acima do Mega e a gente vai estar falando delas agora. Então galera, o que acontece é que essas são formas que não foram mostradas em Digimon Tamers, que é de onde a maioria das pessoas conecta a Renamon, né? É um Digimon que apareceu lá, que era um protagonista lá, então todo mundo vê, né? Essas formas acima do Mega são formas que são citadas já nas descrições oficiais do nível Mega delas, né? Porque já como nível Mega, já como Sakuyamon e como Kuzuhamon, ambas já são vistas como donzelas dos templos, né? Donzelas do santuário que tem conexões com Deus, né? Porém, elas podem se transformar nessas duas formas que vocês vão ver aí agora. Sakuyamon Miko Mode e Kuzuhamon Miko Mode, tá? A gente não vai ter isso para a linha evolutiva de prata, então apenas essas duas vão aparecer aí para vocês, né? Então vocês podem ver que ambas são muito bonitas e elas usam roupas bem diferentes do que elas usavam antes. Então você pode ver da seguinte maneira, ambas mudaram do modo de batalha para um modo mais eu trabalho no santuário, eu sou uma serva dos deuses. E por isso elas trocaram de roupa. É dito, inclusive, na descrição delas, né, que elas não gostam de lutar quando elas estão nessas formas, mas elas fortalecem suas habilidades de exorcizar o mal, né? Ambas as duas. Então, normalmente, você vê algumas artes por aí, das duas juntas, inclusive, porque facilmente as duas poderiam fazer isso juntas, né? Da mesma forma, a gente sabe que a Sakuyamon é a mais rara de acontecer, então a gente poderia ver a Sakuyamon Miko Mode como sendo a mais forte ou a mais sábia nesse caso, mas ambas são sagradas e ambas fazem exatamente a mesma coisa, né? Num santuário, vamos colocar dessa forma, e usam os poderes da mesma forma. Inclusive, ambas têm poderes muito parecidos, tá? Com os nível Mega. Nem habilidades mais fortes elas têm. Porém, por elas ficarem mais fortes para exorcizar espíritos malignos, eu imagino que quando elas vão usar os ataques especiais, como o Kongo Kaimandara e o Taizou Kaimandara, eles vão ser ainda mais fortes quando elas estiverem nessas formas, né? Então sim, essas formas são mais poderosas do que a forma Mega convencional das duas, né? Então Sakuyamon Miko Mode ou Sakuyamon modo Miko e Kuzuhamon modo Miko, né? Miko, como eu já estou explicando para vocês, significa donzela do santuário. Pode ser até uma certa princesa do santuário, você pode ver dessa forma, né? Basicamente elas exercem rituais sagrados e coisas do tipo, limpam santuários, trabalham em templos do Japão. Você vai ver muitas meninas e moças jovens fazendo esse tipo de papel em templos do Japão. Mesmo assim, se você for um cara aqui do Brasil e você assistir anime, você já deve ter visto Mikos em muitos animes por aí, né? As duas exercem o mesmo papel, só que dentro do mundo digital. Elas fazem rituais e escutam as vontades de Deus. Então, como a gente está falando isso dentro do mundo digital, muito provavelmente elas, com certeza 100%, estão lá sentadas conversando com deuses do mundo digital, né? Isso aí deve acontecer lá, né? Então, pessoal, olhando para elas, vocês vão ver que a máscara de raposa, o cabelo e tudo mais que parece com caudas de raposa ainda é o mesmo que elas tinham na forma Mega. Porém, elas têm essa roupa. E essa roupa que elas usam são roupas que bem semelhantes às roupas que as Mikos de verdade mesmo, que existem nos templos japoneses, também usam. É aquela roupa branca na parte de cima do corpo e da cintura, um pouco da cintura para baixo. É uma calça vermelha bem larga, né? E elas usam umas sandálias nos pés com meias
E elas também estão usando, principalmente a Sakuyamon, você vai ver aí, tá usando um pedacinho de madeira assim, que na ponta tem uns papeizinhos. Elas chamam isso daí de um nome, acho que é Ofuda, se eu não me engano, né? E eu acho que é isso, tá? Posso estar bem enganado sobre o nome desse negócio aí, porque eles nem mesmo estão falando o nome disso na descrição delas. Mas elas usam isso daí para normalmente purificar os espíritos malignos. Isso até nos templos japoneses de verdade. Se você for lá agora num templo japonês encontrar uma miko, você vai ver que elas fazem isso daí nos rituais delas, tá bom? Então, são muito poderosas, são mais poderosas do que as formas Mega, muito provavelmente, principalmente no lado espiritual da coisa, né? Ambas provavelmente são muito pouco conhecidas de vocês, então eu espero que essa apresentação tenha tornado essas linhas evolutivas melhores ainda para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Sobre as linhas evolutivas da Renamon, a gente finalmente chegou ao fim. Então, pessoal, basicamente é isso para ela, como eu disse. Eu sei que muitos de vocês gostam da Renamon. Apesar disso, muitas pessoas apenas conhecem a linha evolutiva que a Renamon toma em Digimon Tamers, mas para quem joga principalmente os jogos de videogame, vai pelo menos conhecer a Kuzuhamon. Ela já tá aparecendo em jogos de videogame de Digimon faz tempo, tá? Mas espero que eu tenha mostrado para vocês melhor como a Renamon pode estar evoluindo de formas diferentes e como todas essas três linhas evolutivas são conectadas, né? O que é muito interessante, porque normalmente muitos Digimons de cores parecidas, eles não têm muita conexão, é apenas uma cor parecida e tem uns poderes diferentes lá e acabou. Mas nesse caso, todas as três linhas evolutivas têm conexões, né? Até porque a Renamon pode assumir cada uma delas dependendo de como ela foi treinada. É super legal isso, tá bom? Então, eu vou deixar o chart aí pra vocês, acho que vocês já estão vendo. É um chartzinho pra ficar melhor, pra vocês verem melhor as linhas evolutivas. E é isso, pessoal. Vou pedir apenas que, se possível, por favor, vocês deixem um comentário aí. E nesse comentário vocês deixem tudo o que vocês acharam da Renamon, das anti-evoluções e das evoluções dela. Quais suas favoritas, perdão. E vou pedir que vocês deixem mais curiosidades, né, e dúvidas que vocês tiverem aí nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Valeu, dia escolhidos! Então é isso, né? Vou pedir também que, se possível, você deixe um like, você se inscreva no canal, você compartilhe esse vídeo se possível e clique no sininho para estar se ajudando a receber notificações. Valeu? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Agradeço de coração. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês, para cada um de vocês. E aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.